A temporada do futebol europeu está na reta final e, como sempre, os principais clubes seguem no topo. Equipes como Liverpool e Arsenal são destaques, com ótimos resultados e briga por títulos. Porém, você já imaginou ver os dois caindo para a segunda divisão, ou até equipes como Milan e Manchester United na segundona? Hoje em dia, isso é impossível, de fato. No entanto, isso já aconteceu no passado, com várias das potências dos dias atuais experimentando o rebaixamento. E no vídeo de hoje, vamos contar o momento em que grandes equipes do futebol europeu passaram pela tragédia do rebaixamento. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Vamos começar na Alemanha, com o poderoso Bayern de Munique. Hoje em dia, não existe a menor chance de os bávaros jogarem a segundona, depois de vencer 12 dos últimos 13 campeonatos nacionais. Mas em uma realidade muito distante, antes mesmo de nascer a Bundesliga, o Bayern sentiu o sabor do rebaixamento. Isso ocorreu na temporada 54-55. Na época, a Alemanha já estava dividida e o campeonato da parte ocidental era chamado de Oberliga. Com uma divisão das regiões, o Bayern esteve na Liga do Sul e fez uma péssima campanha. Vencendo apenas 6 dos 30 jogos, anotou 15 pontos e terminou rebaixado na lanterna. Outro destaque, claro, são os vários clubes que vocês nem faziam ideia da existência. Eu mesmo não conhecia vários. Quase 20 anos depois, já na fase da Bundesliga, foi a vez do Borussia Dortmund cair para a segundona. Em um campeonato unificado na primeira divisão, os aurinegros penaram na temporada 71-72 e fizeram má campanha. O clube fechou apenas em 17º com 20 pontos, 3 a menos do que o Hannover, e caiu ao lado do Arminia Bielefeld. Chegando à Itália, o país do Calcio, começamos pelo Milan, um dos vários rebaixados. O primeiro descenso da equipe rossoneira foi em 79-80, mas com uma enorme mancha. Após a explosão do Totonero, escândalo de manipulação de resultados, o Milan levou a pior pelo envolvimento. Esse caso, vale lembrar, quase tirou Paolo Rossi da Copa de 82, o que poderia evitar a tragédia do Sarri A. Pois bem, naquele campeonato, a equipe fez ótima campanha nas 4 linhas, acabando em terceiro lugar, posição suficiente para disputar a Copa da UEFA, atual Liga Europa, na temporada seguinte. No entanto, após o escândalo, o Milan foi punido severamente, sendo rebaixado nos tribunais para a Série B. Outro clube que levou a pior no escândalo foi a Lazio, enquanto Catanzaro e Udinese acabaram se livrando do rebaixamento. Depois de uma temporada na segundona, com acesso e título, o Milan voltaria a ser rebaixado em 81-82, dentro de campo. Sem manipulações, os rossoneiros terminaram apenas em 14º, e com isso caíram de novo para a segundona, ao lado de Bolonha e Como. Na temporada 82-83, o Milan venceria novamente a segunda divisão, e só depois disso se estabilizou de vez na elite. Passando pela capital italiana, chegamos na Roma, que já conheceu uma vez a segunda divisão. Seu rebaixamento ocorreu na temporada 50-51. Em um campeonato de 20 clubes, a Roma foi a vice-lanterna, com 10 vitórias e 28 pontos, caindo para a segundona ao lado do Genoa. Os romanos voltaram para a elite logo na temporada seguinte e nunca mais caíram desde então. Passando por Turim, falamos da Juventus, para alguns o maior clube da Itália. A velha senhora tem um rebaixamento em sua história e polêmico. Na temporada 2005-2006, a Juventus foi bicampeã italiana, com grande futebol e um grande elenco. Porém, por trás da conquista, havia o Calciopoli, mais um escândalo envolvendo manipulação de resultados na Itália. Um dirigente da Juventus encabeçava o esquema, e o clube pagou o preço mais caro por isso. Dentro de campo, a campanha foi arrasadora, com 91 pontos e apenas uma derrota em todo o campeonato. Porém, após a descoberta, tudo isso foi anulado, e a Juventus teve o rebaixamento decretado para a Série B italiana, a primeira e única vez que jogou a segunda divisão. Outros clubes como Fiorentina, Lazio e Milan também foram punidos, mas em escala menor, e no meio de tudo isso, o Messina, 18º colocado, se livrou do rebaixamento. Fechando a passagem pela Itália, o grande que amarga mais rebaixamentos na história, o Napoli. A primeira queda nos napolitanos veio na temporada 41-42. Em uma Série A com 16 clubes, o Napoli fechou apenas em 15º, com 23 pontos, sendo rebaixado ao lado do Modena. Alguns anos depois, na temporada 47-48, veio o segundo rebaixamento. De forma estranha, o italiano teve 21 clubes, e amargando a 19ª posição, o Napoli caiu para a segundona, junto com Salernitana, Alessandria e Vicenza. Na temporada 60-61, entre 18 clubes, o Napoli foi vice-lanterna, acabando na 17ª posição. Com isso, caiu pela terceira vez, ao lado de Bari e Lazio. Depois de voltar da segundona, o Napoli foi novamente rebaixado em 62-63, como um time ioiô. Dessa vez, acabando em 16º, os napolitanos sofreram o quarto rebaixamento e caíram junto com Venezia e Palermo. 35 anos depois, em 97-98, o quinto rebaixamento era um prenúncio do pior. Já vivendo uma grave crise financeira, o Napoli fez míseros 14 pontos, terminando disparado na lanterna da Série A.
Respirando por aparelhos, o Napoli ainda conseguiu voltar para a elite no ano 2000. Porém, esse retorno durou apenas um ano e na temporada 2000-2001 a equipe foi rebaixada pela sexta vez, acabando na 17ª posição com 36 pontos. Depois de encarar uma falência em 2004, o clube voltou de vez para a elite em 2007 e nunca mais foi rebaixado. Passando pela Espanha, falamos do único grande a sofrer com o rebaixamento, o Atlético de Madrid. O primeiro descenso foi logo nos primórdios do Campeonato Espanhol, na segunda edição de apenas 10 clubes. Sendo o pior deles, o Atlético terminou rebaixado com 12 pontos, um a menos do que o Europa. Já na era moderna do futebol espanhol, o Atlético foi novamente rebaixado, na virada do século. Na temporada 99-2000, fazendo campanha ruim, o clube terminou na vice-lanterna, caindo para a segundona junto com os rivais Real Betis e Sevilha. Ainda há um possível rebaixamento em 1936, ano em que se iniciou a ditadura de Francisco Franco na Espanha. Porém, em meio aos conflitos que se converteram em guerra civil, as informações são confusas. Fica o registro no vídeo. Fechamos a viagem europeia com o futebol inglês, onde todos os clubes já foram rebaixados, sejam eles grandes ou pequenos. E começamos falando do Arsenal, que sofreu apenas uma vez com o rebaixamento, e há mais de 100 anos. Na temporada 1912-1913, os Gunners fizeram péssima campanha, vencendo apenas 3 dos 38 jogos. Com isso, o clube terminou na lanterna e rebaixado ao lado do Notts County. Pouco depois, por conta da Primeira Guerra Mundial, o futebol inglês foi interrompido, e quando retornou, o Arsenal contou com um tapetão para voltar à primeira divisão. A Federação Inglesa reconduziu o clube para a elite, e dela o Arsenal nunca mais saiu. Ainda em Londres, falamos do Chelsea, que acumula alguns rebaixamentos na galeria. O primeiro ocorreu na temporada 1909-1910. Com uma fraca campanha, os Blues terminaram na 19ª posição, caindo para a segunda divisão ao lado do Bolton. Em 1923-24, pouco depois da guerra, o campeonato foi ampliado para 22 clubes, seguindo com apenas 2 quedas. Mesmo assim, o Chelsea foi rebaixado pela segunda vez, terminando na vice-lanterna e caindo junto com o Middlesbrough. O terceiro rebaixamento viria quase 40 anos depois, na temporada 61-62. Dessa vez, o Chelsea conheceu o sabor da lanterna, com uma péssima campanha, sendo rebaixado ao lado do Cardiff City. Na temporada 74-75, veio o quarto rebaixamento. A disputa foi acirrada, mas por um pontinho, o Chelsea foi de novo para a segunda divisão, ao lado de Luton Town e Carlisle United. O quinto descenso dos Blues foi na temporada 78-79, de novo na lanterna. Com apenas 20 pontos, o Chelsea terminou longe do Derby County, caindo de forma pavorosa, junto com Queen's Park Rangers e Birmingham City. Por fim, a sexta e última queda do Chelsea foi em 87-88, porém de forma diferente. Finalizando na 18ª posição, a equipe não foi diretamente rebaixada, tendo de encarar um play-off com equipes da segunda divisão. Nesse play-off, o Chelsea começou na semifinal e se perdesse já seria rebaixado. Com 2 ótimas vitórias diante do Blackburn por 2-0 e 4-1, os Blues se mantiveram vivos. Na final, o desafio era superar o Middlesbrough e permanecer na elite. Porém, após derrota de 2-0 na ida e vitória insuficiente por 1-0 na volta, o Chelsea foi rebaixado mais uma vez. Conseguindo retornar à elite já na temporada seguinte, o Chelsea nunca mais foi rebaixado. Campeão inglês em 2025, o Liverpool também não escapou da segunda divisão em 3 oportunidades. O primeiro rebaixamento veio ainda no século XIX, na temporada 1894-95. Acabando na lanterna, os Reds foram rebaixados para a segundona, ao lado de Stoke City e Derby County. 9 anos depois, em 1903-1904, o Liverpool caiu pela segunda vez. Em um campeonato de 18 clubes, a equipe foi vice-lanterna e rebaixada junto com o West Bromwich. Exatamente 50 anos depois, o Liverpool caiu pela terceira e última vez para a segundona. Na fase com 22 clubes, os Reds terminaram na lanterna, sendo rebaixados juntos com o Middlesbrough. Depois dessa última queda, o Liverpool amargou 8 anos na segunda divisão, e só depois do retorno, em 62-63, o clube se firmou de vez na elite. Passando agora pela cidade de Manchester, começamos pelo United, que é penta rebaixado. O primeiro rebaixamento também veio no século XIX, na temporada 1893-94. Com um desempenho ruim, o United caiu na lanterna, junto com Preston e Darwin, clube este que não existe mais. Na temporada 1921-22, o segundo rebaixamento, amargando a lanterna com 28 pontos. Na temporada 1930-31, o clube foi novamente lanterna do inglês, com 22 pontos, e dessa vez quem acompanhou seu rebaixamento foi o Leeds United. Em 36-37, enquanto o rival da cidade era campeão, o United caía pela quarta vez. Terminando em 21º e penúltimo, a equipe foi rebaixada junto com o Sheffield Wednesday. Por fim, a quinta e última queda do Manchester United foi nos anos 70, em 73-74. Com um elenco problemático e estrelas em decadência, a equipe foi vice-lanterna com 32 pontos.
O retorno para a elite se deu já na temporada seguinte, e desde então o clube nunca mais caiu. Para fechar o vídeo, o verdadeiro campeão de rebaixamentos da Europa. O Manchester City acumula nada menos do que 11 rebaixamentos de divisão na Inglaterra. Foram tantos que esse vídeo por pouco não sai atrasado. O primeiro dos 11 foi na temporada 1901-1902, no começo do século XX. Terminando na lanterna, os Citizens foram rebaixados ao lado do Birmingham City. Pouco tempo depois, em 1908-1909, o City caiu pela segunda vez, na 19ª posição, e na companhia do Leicester City. Em 1925-26, o City repetiu a vice-lanterna, que agora era a 21ª posição, e assim caiu pela terceira vez, ao lado do Notts County. Em 1937-38, como atual campeão inglês, o Manchester City decepcionou e terminou rebaixado na vice-lanterna, ao lado do West Bromwich, sem dúvida a mais surpreendente das quedas. Em 49-50, o quinto rebaixamento foi quase uma reprise do primeiro. O City foi vice-lanterna dessa vez, mas de novo teve a companhia do Birmingham City. Em 62-63, o sexto rebaixamento. E não perca as contas. Mais uma vez, o Manchester City acabou na vice-lanterna, agora caindo na companhia do Leyton Orient. 20 anos depois, em 82-83, o City amargava o rebaixamento pela 7ª vez. Finalizando o campeonato em 20º, foi para a segunda divisão ao lado de Swansea City e Brighton. Em 86-87, o City carimbou o passaporte da segundona pela 8ª vez. Naquela temporada, voltou a amargar a penúltima posição, caindo junto de Aston Villa e Leicester City. Em 95-96, vimos o início da fase mais sombria do Manchester City, a partir do 9º rebaixamento. A briga foi acirrada e a queda bastante cruel. Terminando com os mesmos 38 pontos do Southampton, os Citizens levaram a pior no saldo de gols, caindo na 18ª posição. 2 temporadas depois, o 10º rebaixamento, e o pior de todos eles. Não foi na Premier League, e sim uma queda para a terceira divisão da Inglaterra. Com uma campanha péssima, o City terminou em 22º, caindo para a terceirona junto de Stoke City e Reading. Depois de uma dramática e emocionante recuperação, o City voltou para a elite na virada do século. Porém, a torcida teve de engolir mais um rebaixamento, em 2000-2001. Com a 18ª posição e 8 pontos atrás do Derby County, que escapou, o Manchester City caiu pela 11ª vez. Felizmente foi a última, e desde 2002-2003 a equipe não sabe o que é rebaixamento, e pelo visto nunca mais saberá. Antes de encerrar, considere incentivar o canal financeiramente. Pelo botão Valeu Demais, você pode dar uma força extra, com um único depósito, pelo valor que desejar. Também há o Clube de Membros, e por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso a benefícios, como os vídeos 1 hora antes dos demais inscritos. O vídeo de hoje fica por aqui. E você, sabia que os grandes europeus já haviam sido rebaixados? Imaginava que o Manchester City tinha 11 rebaixamentos? Deixe nos comentários, e não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de hypar o vídeo aqui no YouTube. Caso tenha ideias para novos temas, deposite também nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.